Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, por meio aqui do projeto Educa Recife. E hoje nós vamos dar continuidade à temática que a gente começou trabalhando na aula passada. E para isso nós contamos hoje com a ajuda da Késia. A Késia está aqui, ó, ela aqui no cantinho. Faz teu nome aí, Késia. É isso aí. Então, nesse sentido, né, Késia, junto com todos e todas, né, intérpretes de Libras, né, que trabalham aqui conosco, ela nos ajuda traduzindo aí aquilo que a gente está falando aqui para vocês, para a linguagem brasileira de sinais, de forma que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje também nós contamos com a ajuda da nossa colega, a ilustre professora Yolanda. E aí, professora, tudo bom? Tudo bom, professor. Pessoal, que bom estar com vocês novamente, né? Nesse começo de ano letivo. E hoje, o professor Luciano e eu estamos aqui também homenageando nosso colega, professor Henrique, de História, o professor mais sabido da rede. A rede, é isso Hoje, aí. vim até de laranja em homenagem ao professor Henrique de História. Ele gosta muito de usar a camisa laranja, né? Ah, ele gosta muito de laranja também. É isso aí. Então, nesse sentido, gente, a gente vai continuar aqui trabalhando uma temática que a gente começou na aula passada. Mas, antes disso, vamos lembrar o seguinte. Professor, como é que eu faço para assistir às aulas do Educa Recife? Aí tem várias formas, né, professora? Sim. A gente pode assistir às aulas do Educa Recife agora, nesse horário, aqui, ó, ao vivo pela TV Nova. Essa aula, depois de concluída, ela será reprisada mais tarde, né, no turno da tarde, ela será reprisada. Essa aula, depois de concluída, ela vai para o canal do Educa Recife no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Educa Recife, entra lá, bota lá no YouTube Educa Recife, vai aparecer, se inscreva, compartilha para os demais colegas de turma, né? E para quem mais você quiser compartilhar. Assistam às nossas aulas. Caso você não consiga assistir a aula aqui, você pode assistir na hora que você quiser pelo YouTube, ou pode assistir a reprise à tarde, mas vocês contam também com o aplicativo do Educa Recife. Então, Billy Boy, nosso produtor, vai jogar, já jogou aqui, ó, os QR Codes, né, para você fazer o download do aplicativo. E, na medida que você for sendo enturmado, porque alguns alunos e alunas estão sendo ainda enturmados, vocês serão enturmados no aplicativo e poderão interagir conosco ao vivo aqui, ó, no momento da aula, pelo chat. No aplicativo vocês têm acesso a um chat, né, para conversar comigo e com a professora Yolanda. A professora Yolanda está ali no computador, está lá no computador porque ela fica lá no chat, olhando forte. Comentários de vocês, interagindo com vocês, e na medida que vocês vão fazendo perguntas, ou ela responde na hora pelo chat, ou ela joga aqui para que a gente possa fazer o comentário e responder as suas perguntas, né? E comentar a respeito do que vocês estão falando lá no chat, ao vivo. Então, como é que você faz para baixar o aplicativo? Aponta o seu celular para os QR Codes aí, ó. Se você tem um celular com o sistema operacional do iOS, vai mandar você para a Apple Store. E se você tem um celular com o Android, vai mandar você para a Play Store. Então, ó, não se abestalha, faz o download do aplicativo, porque além de interagir pelo chat, vocês têm acesso à nossa aula ao vivo aqui pelo aplicativo, e o melhor, com a sua internet financiada, patrocinada ali pela prefeitura, sem com que você tenha que consumir aí do seu pacote de dados de internet do celular para assistir às nossas aulas. Então, tem várias formas aí de você assistir às nossas aulas, e nesse sentido, você só não assiste e fica aí, né,
de boa assim, fazendo que nada está acontecendo, ou ficar se abestalhando, não é verdade, professora? Aí não dá, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente aqui, junto com a escola, o objetivo da gente, enquanto professores da Prefeitura do Recife, é essa educação pública, cada vez mais ampla, de qualidade, gratuita. E aí também tem o esforço de vocês, galera. Vamos lá. E educação acessível, né? E para o maior número de pessoas possível, para todos e todas, né? Então vamos lá, a gente já falou um bocado aqui, vamos começar a nossa aula, tratando especificamente do conteúdo, né, que a gente trouxe para vocês hoje. Então veja, o tema da nossa aula hoje, na verdade é uma continuação do que a gente começou na semana passada, a crise do Império Romano. Por quê? A turma do 7º ano, ela vai estudar, como a gente falou na aula passada, ao longo do ano, vocês vão estudar o período, né, de transição da chamada Idade Antiga para a Idade Média, a toda a extensão da Idade Média e o período que vai corresponder ao início, né, da Era Moderna, estudando também nesse intervalo de tempo, né, a história do Brasil, né, desde as origens lá, desde os primeiros habitantes, né, da região do Brasil, até o momento em que chegam, né, os colonizadores, né, europeus e vão tomar posse, né, vão, na realidade, tomar mesmo, né, a terra, né, que pertencia a esses habitantes, né, originários, né, habitantes primitivos do território brasileiro, ok? Então veja, a gente vai começar assistindo um breve vídeo, eu quero que vocês prestem atenção, é um vídeo curto, né? Então vamos começar assistindo um vídeo, eu quero que vocês prestem atenção e vocês vão pensar aí, se já viram cenas, né, desse tipo em algum lugar, ok? Então vamos lá, ao vídeo aí. Vocês prestem atenção no vídeo, né? O que é que a gente observa aí? A gente observa um camarada aqui que está fiscalizando a luta de outros dois, né? E esses dois personagens, eles estão usando aqui, né, uma vestimenta, né, um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver. Escudos, né, capacetes, e todos os dois estão usando uma faca. Porém, observa aí, o braço, né, um dos braços, né, de cada um deles está coberto, né? Então, o que é que a gente observa aí? A gente tem aí, certo, um vídeo que mostra, né, a simulação de um combate de personagens que eram chamados de gladiadores em uma cidade chamada de Tarraco, né, lá na Itália. A gente observa também que eles fazem, né, essa encenação nas ruínas de um grande teatro, né, que seria um grande teatro, um grande local de espetáculos, né, que a gente viu, inclusive, na aula passada, que foi o Coliseu Romano, né? Então, eles fazem essa encenação, lembrando as batalhas que eram realizadas por gladiadores romanos. Gladiadores eram personagens, né, que eram treinados para o combate. E esses gladiadores, eles faziam essas lutas, né? Eles faziam essas lutas nessas arenas. E essas lutas, gente, elas eram lutas que iam até a morte, certo? Então, aquele gladiador que vencia, ele geralmente tirava a vida, né, do outro gladiador ali, o perdedor, né? E eles faziam isso, né? A população assistia aquele espetáculo aí, entre aspas, né? Essa cena, né? Cena que era, inclusive, cena violenta, né? Porque assistia ao vivo um personagem ali lutar e tirar a vida de outro, né? Então, hoje, essas lutas, elas não existem, né? A gente tem
combates, né, modernos, né, a gente tem hoje lutadores profissionais, né, por exemplo, né, se você lembrar, a gente tem hoje, né, aquilo que a gente chama de MMA, né, o UFC. Então, combatentes, né, que vão ali, treinam, né, algumas artes marciais e vão ali competir, né, mas nada ali até a morte, né, porque isso hoje é proibido. Então, a gente observa isso daí. Então, vamos lembrar, né, o que é que a gente começou a estudar na aula passada e a gente vai continuar estudando hoje. A gente vai tentar compreender os principais motivos que levaram à queda e colapso do Império Romano do Ocidente. Por que a gente fala em Império Romano do Ocidente? Veja, aqui a gente tem uma imagem do antigo Império Romano. Então, observa no mapa aqui, toda essa extensão que está em rosa, aqui, ó, ela faz parte do antigo Império Romano em sua extensão máxima. Então, Roma, na realidade, ó, Roma é uma cidadezinha que fica aqui, ó, na região da Itália, ok? Fica aqui na região da Itália, mais ou menos por aqui, ó, Roma está aqui. Então, essa cidadezinha aqui, ela foi se organizando e se expandindo e chegou a conquistar territórios em quase todo o mundo que se conhecia na época. Na época, o mundo que se conhecia, ele estava restrito a 3 continentes. O continente africano, o continente europeu e o continente asiático. Então, é o que a gente chama de velho mundo. Nesse sentido, Roma chegou a conquistar quase todo esse território. E um detalhe, Roma, ela conquistou esse território e foi ligando esses territórios por meio de estradas. Então, Roma construiu, os romanos, né, construíram tantas estradas que era comum o pessoal dizer, né, que todos os caminhos levam a Roma. Existia um ditado, né, dizia, todos os caminhos levam a Roma, porque existiam várias estradas, inclusive um detalhe, estradas que em determinados territórios da Europa ainda se mantêm em perfeito estado de conservação, passando vez ou outra por uma manutenção periódica. Aí eu só me lembro, né, que enquanto lá em Roma se construíram estradas, né, que resistem há séculos, aqui a gente, vez ou outra, vê o pessoal recapeando BR, né, e basta uma chuva, né, para que aquele asfalto, né, ele vire farofa, né, assim, não comparando, porque a farofa é mais gostosa, não é verdade, professora? Bem mais, e não se paga esse absurdo, né? Que se paga em PVA. É verdade. Então, vejam, Roma teve toda essa extensão, mas aí vamos recapitular um pouco do que aconteceu na história de Roma, né, entre os séculos I e III, né, foi entre esse período aqui, Roma chegou ao auge de sua expansão territorial, né, ou seja, o auge da sua organização, né, política, econômica, social, chegou à sua expansão territorial máxima, né, ali com o imperador Marco Aurélio, né, o Marco Aurélio ele elevou a expansão de Roma ao máximo, e depois dele o que a gente vai observar é um período, né, de decadência, né, do Império Romano. Então, nesse momento em que Roma levou o seu território à expansão máxima, veja, eles entravam no local, combatiam, guerreavam, venciam, escravizavam os perdedores, né, na batalha e drenavam, né, saqueavam essas riquezas desses territórios para Roma. Então, circulou aqui, ó, um grande afluxo aí de riquezas, né, em decorrência desse processo de expansão. Porém, nesse período, a gente vai observar também que começaram algumas convulsões sociais e os governantes, né, romanos, né, os imperadores, eles começaram a organizar ali algumas políticas para evitar essas revoltas populares. Uma dessas políticas foi a política do pão e circo, que consistia basicamente nisso aqui mesmo, né? Então, vamos lembrar, eu comecei a aula mostrando para vocês um vídeo, né, de combate de gladiadores. Então, o pessoal estava lá muito invocado, por conta, né, de fome, de alguma coisa. Aí o imperador ele organizava um combate de gladiadores. Aí o pessoal ia para os estádios, né, para observar aquilo ali. Enquanto estava ali, ó, o circo, né, o espetáculo, era jogado ali para aquela população um alimento, né, principalmente na base de pão. Então, o pessoal
comia, né, aquele alimento, se divertia, né, com o espetáculo e esquecia momentaneamente ali os problemas, né, aquela coisa. Então eles foram conseguindo manter uma certa estabilidade por meio dessa política. Acredita-se que a sociedade romana, nesse período, ela chegou a mais ou menos, né, 60 milhões de habitantes, né? Porém, tem um detalhe, nem toda essa população era considerada, né, a população de cidadãos. Por quê? A cidadania no mundo antigo, ela era restrita aos descendentes diretos de romanos. No caso da Grécia, por exemplo, aos descendentes diretos de gregos. E mais ainda, não eram todos os descendentes, né? Porque ela era mais restrita ainda. A cidadania era restrita aos homens maiores de idade, filhos de pai e mãe romanos. Então, excluía-se aí dessa cidadania as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então, era um sistema onde não existia ainda ali a igualdade civil e a igualdade jurídica, porque existiam pessoas que eram marginalizadas, né, na população aqui. Por isso que a gente tem aqui, entre 60 milhões, o público de mais ou menos 5,5 milhões é que tinham o título de cidadania. E isso é complicado, né, professora? Era uma cidadania que não era mais abrangente, como hoje, por exemplo, né? Hoje todos e todas são considerados pela lei cidadãos e cidadãs, né? Embora nem todos, né, ainda hoje tenham, né, os seus direitos de cidadãos e cidadãs plenamente respeitados. Mas, diferente do que acontecia aqui, esse conceito de cidadania, ele foi ampliado. Isso é muito importante, não é verdade? Foi a forma como a gente também aprendeu no Ocidente, né? A ter leis, a como se relacionar, veio dessas civilizações tão importantes, como Grécia, como Roma. Daí do que o professor já trouxe para vocês, a importância de estudar história. Tudo que a gente vive hoje também tem repercussão pelo nosso passado, né, gente? A história, ela faz parte do dia a dia. E é isso que o professor está trazendo cada vez mais, né? Da importância que a história tem para a vida de você nesse momento. Por exemplo, agora a gente está vivendo um período histórico, que é uma pandemia. A gente não pensava estar usando máscara na rua, precisando se vacinar contra um vírus há 3 anos atrás. Mas isso é um fato histórico e que estamos vivendo agora. Né, professor Luciano? Verdade. Inclusive, aproveitar para lembrar, né? A pandemia ainda não acabou, certo? A gente tem, inclusive, tem retornado aí a crescente, né, de casos, né? Número crescente de casos. E os jornais, né, a televisão tem mostrado que, infelizmente, as pessoas que mais têm sido acometidas, né, pelo vírus agora são pessoas que se negaram a se vacinar. Então, a gente observa, né, que dos casos de pessoas que estão evoluindo para o caso mais grave e, infelizmente, ainda a óbito, mais de 85%, 90% dessas pessoas não estão vacinadas, com um ciclo de imunização completo. Então, e isso acontece por quê? Porque muitas pessoas passaram a duvidar da vacinação como forma eficaz de combate a um vírus por conta de uma coisa que tem dificultado bastante, né, esse processo, né, o avanço desse processo de vacinação, que são as fake news. Então, teve gente aí que estava dizendo até que as vacinas vinham com um chip em formato nanotecnológico, né, para ser injetado e ficar ali monitorando e espionando, né? Ou seja, aí eu fico pensando, pô, o que é que eu tenho de tão grave ou de tão importante para que eu atraia a atenção dos governos internacionais para ser espionado? Eu não sou rico, eu não sou famoso, né? Ainda não. Ainda não. Talvez um dia, né, a gente aqui no Educa Recife, pode ser que de repente a gente tenha mais na frente algum convite para algum outro programa, né, alguma coisa assim, né? Pois televisivo ou de rádio, né? E a gente fica mais famoso. Mas no momento a gente
que está aqui, nós somos professores e professoras fazendo parte de um projeto, né? Um projeto da Prefeitura do Recife. Então, mas aí ó, a turma esquece, por exemplo, que o celular que você usa em casa, ele já lhe monitora. Então, eu uso um aplicativo, né, para transitar pelo Recife, né? Vocês devem conhecer o Waze, né? Um aplicativo, né, de GPS. E é engraçado que você coloca um endereço, né, para o qual você está querendo chegar. No caso, eu boto o endereço do trabalho. Então, antes de eu cadastrar aquele endereço como favorito, depois de 3 dias seguidos, né, na hora que eu saio, naquele horário, o aplicativo já sugeria, está indo para o trabalho. Então, isso é uma forma de monitoramento, né? Então, o pessoal diz, eu vou ser monitorado por meio da vacina, né? Quando você já está sendo monitorado, né, há muito tempo, e ninguém vai, por exemplo, jogar o celular fora, né, porque está sendo monitorado, né? Você acessa um produto na internet, faz uma pesquisa, pode observar que daqui a pouco nas suas redes sociais vai começar a aparecer muitas propagandas daquele produto, porque os algoritmos, né, da internet, eles estão o tempo todo coletando dados sobre você, do que você gosta, do que você está pesquisando, do que você está discutindo no momento, certo? Então, aí o pessoal cai nessas fake news, deixa de se vacinar e está correndo o risco aí, né, de partir para o além, para a eternidade, mais rápido do que deveria, né? Infelizmente. Então, como eu amo muito minha vida, né, e não quero fazer isso agora, pretendo viver pelo menos mais uns 50 anos, certo? Aí aperrear um bocado ainda da professora Yolanda. Então, eu já tomei as minhas 3 doses da vacina, né, professora? Então, pode ficar tranquila que eu ainda vou aperrear muito a senhora, viu? Então, nesse sentido, continuando aqui, a gente observa, né, que qual era o critério, né, para estabelecer a cidadania, né? Era um critério de hierarquia, ou seja, quem era mais ou menos importante com base na renda. Quem tinha mais dinheiro, mais importante. Quem tinha menos dinheiro, menos importante, né? E nesse período aqui, sob o governo, né, do imperador, né? Então a gente chama Augusto, mas Augusto era um título que se dava aos imperadores, né? Todo imperador romano ele recebia o título de César e Augusto. César é o título, né, de comandante geral, né, do exército, né, das legiões romanas, e Augusto era o título de divino. Então, todo imperador romano ele era considerado divino, como se ele fosse um deus, né, na terra, né? Então, foi estabelecido aqui, ó, nesse momento em que chegou, né, ao auge da expansão, que se chama de Pax Romana, ou Paz Romana. Por quê? Nesse momento aqui que Roma conquistou o máximo do que podia conquistar, as guerras elas cessaram, pelo menos temporariamente. Então, aqui ó, a gente observa, né, uma imagem, né, do mapa do Império Romano em 117. Então, a gente tem aqui ó, o mapa dividido, né, em províncias, as províncias imperiais em verde, as senatoriais em rosa, né, e os estados clientes, ou seja, estados agregados, né, aqui ó, como por exemplo, o reino de Bósforo, ok? Então, mas observa a extensão do império. Então, era uma extensão que ia desde a Península Ibérica, passando aqui ó, pelo norte da África, até aqui a região ó, do Oriente, né? Então, a gente tem até, ou seja, da região de Portugal, né, Espanha, até a região da Mesopotâmia, que corresponde ao que hoje a gente conhece como Iraque, ok? Nesse período, alguns imperadores eles vão se destacar, como, por exemplo, o Diocleciano, que governou entre 284 e 385, e para resolver a questão inflacionária, lá, a questão dos preços, né, da carestia dos produtos, ele criou aqui tipo uma lei, né, de congelamento do preço, né? Então, a lei do máximo, que era o quê? Para determinado produto, ele estabelecia o valor máximo que aquele produto poderia ser vendido. Então, se alguém passasse daquilo ali, poderia ser punido, né, pela justiça aqui imperial. E o objetivo era conter a crise dos preços, né? E
ele foi responsável por estabelecer uma forma, né, de administração chamada de tetrarquia, tetra 4, né? Aqui, então, é uma forma de governo onde o poder ele passa a ser dividido aí entre 4 representantes, né? 2 Augustos e 2 Césares, ou seja, 2 generais, né, do exército e 2 líderes, né, que tinham um caráter ali de imperador, né? Então, de líder, né, divino ali, né? Então, você tinha aqui. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um busto, aqui, né, esculpido aqui do imperador Diocleciano. Esse aqui, que vai ser o imperador Constantino, ele também vai ser muito importante nesse período, né? Ele vai governar aqui, ó, de 313 a 337, e uma das determinações ali, né, importantes do Constantino foi a assinatura ali do Édito de Milão, que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Veja, nesse período existia um problema entre cristãos e romanos. Por quê? Os cristãos, né, eles passam a seguir os ensinamentos de Cristo, principalmente após a sua morte por meio dos seus discípulos, né, apóstolos, e devido ao fato, né, de que os imperadores eles tinham esse título de Augusto, ou seja, de divino, os cristãos se negavam a prestar culto ao imperador. E por isso eles passam a ser perseguidos. Nesse sentido, né, muitos cristãos vão ser martirizados, ou seja, serão jogados, né, nas arenas para serem devorados por feras, né, leões, tigres, né, para ser atropelados por rinoceronte, para ser ali assassinados, né, por gladiadores. Porém, na medida em que os cristãos eram perseguidos, ao invés, né, daquela religião, né, ela diminuir, ela começou a aumentar, né? Os cristãos começaram a se tornar grande número ali. E isso fez com que, para, de certa forma, né, resolver essa situação, o imperador Constantino ele concedesse liberdade de culto aos cristãos, né? Então, os cristãos, nesse momento em que eram perseguidos, eles não tinham a liberdade, né, de cultuar, e eles faziam isso escondido. Com o Édito de Milão, vai se conceder liberdade aos cristãos. E a fundação da cidade de Constantinopla, lá no Oriente. Então, aqui, vamos voltar para o mapa. Constantinopla, deixa eu ver aqui. Se eu localizo. Mas está mais para essa região daqui, certo? Porque Constantinopla foi uma cidade, né, fundada pelo imperador Constantino, na região da antiga Bizâncio, né, que havia sido uma colônia fundada pelos gregos. Então, Constantino ele vai colocar como segunda capital Constantinopla e estabelece a lei do colonato, né, que era uma forma de tentar resolver a crise do escravismo. Ou seja, na medida que Roma passou a não conquistar mais territórios, passou também a não obter mais escravos. Então, como forma de resolver a falta da mão de obra escrava, ele estabelece a lei do colonato, pelo qual alguns povos, né, que habitavam ali nas fronteiras do Império Romano, eles passaram a ser incorporados na condição de colonos, certo? Então, eles iriam administrar aquele território ali, mas devendo ali obediência ao imperador. Então, veja, na próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre essa temática, mas por hoje a gente vai ficar por aqui, porque o nosso tempo, né, ele já está esgotando, na verdade já esgotou. Então, eu quero agradecer a Késia, né, mais uma vez aí pela parceria, e a professora Yolanda. Professora, grande abraço aí, faz teu nome aí, tchau, tchau para os nossos Beijo, pessoal. alunos. E tchau. É isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.